O Gente.com volta falando sobre o mundo do futebol. Eu estou aqui conversando com o Jones Rossi, que é autor desse livro, Guia Politicamente Incorreto do Futebol. E a gente podia começar a voltar falando sobre Zagallo, né, Jones? Muita injustiça com o Zagallo, não? Sim, o Zagallo é um dos personagens mais injustiçados do A gente já futebol. xingou muito ele, mas enfim. Não, o Zagallo, o grande problema do Zagallo é que ele foi, durante muito tempo, associado à ditadura, porque ele foi técnico na Copa de 70, Sim, assumindo o lugar do Saldanha. O Saldanha, ele era comunista, o Saldanha, ele era jornalista, e ele era o queridinho da imprensa. Ele foi um bom técnico, ele foi o técnico do Botafogo de 57, campeão com Garrincha, uma máquina de jogar futebol. E ele foi o técnico que formou a base, as feras do Saldanha, que foi a base da seleção de 70. Só que sem o Zagallo, não haveria a seleção campeã de 70. O Zagallo que mudou, conseguiu juntar aqueles 5 camisas 10 para serem ali fazer o meio-campo da seleção de 70, o meio-campo e o ataque da seleção de 70, arrumou a defesa, ele conseguiu juntar o Gerson, o Jairzinho, o Pelé, o Tostão e o Rivelino no mesmo time. Com o, com o Saldanha, eles não tinham espaço no mesmo time. O Zagallo conseguiu fazer isso. E o Zagallo fazia mais, ele fazia esses jogadores voltarem para a defesa. Ele transformou o Tostão num falso 9, na mesma coisa que guardadas as devidas proporções é o Messi no Barcelona. Se você pegar o último gol do Brasil na Copa de 70, o gol que é o quarto gol contra a Itália, você vê o Tostão na defesa, roubando a bola, passando para o Pelé, passa para o Clodoaldo, o Clodoaldo sai driblando, passa a bola para o Gerson, aquela bola termina com o Pelé tocando a bola de lado para o Carlos Alberto fazer o gol, que é o gol mais bonito de todas as Copas. E uma jogada trabalhada exaustivamente em treinos, que o Zagallo sabia que não ia ter ninguém na marcação da Itália. Ou seja, o Zagallo trabalhou a tática, trabalhou o físico daquela seleção de uma maneira ultramoderna. O único problema do Zagallo é que ele assumiu o lugar do Saldanha, que era o queridinho da imprensa. Daquela forma, ele ficou estigmatizado como se fosse um querido da ditadura militar. entendi. E não E, tinha e vida ali. daí o que aconteceu assim? Alguns setores da imprensa, o que fizeram? Como não podiam atacar o time, que era irretocável, era um time brilhante, era um time maravilhoso, vamos atacar quem? O técnico. Ah, ele estava lá só para distribuir camisas. Ele não mudou nada. Aquele time era a base do Saldanha. Vamos a, Já era bom, por isso que deu já certo. É. exatamente. Então, por alguns jornalistas de um viés esquerdista, mas um esquerdista bobo, né? Porque não precisava atacar o Zagallo para você atacar a ditadura. Atacaram o Zagallo para simplesmente firmar pé contra a ditadura, que não era necessário. Você podia firmar pé contra a ditadura sem atacar o Zagallo. Bom, acho que a gente não pode passar por essa entrevista sem falar na questão do racismo, que voltou a chamar muita atenção há pouco. Enfim, isso não é nenhuma novidade no futebol, né, Jones? Não, não é novidade no futebol. O futebol sempre foi racista. E o futebol, uma coisa que a gente fala no livro é que, infelizmente, o futebol ele não deixou de ser racista. O racismo não acabou no futebol, nos primórdios do futebol, não porque ele se imbuiu de bons sentimentos, mas por dinheiro. Foi por comodidade, porque por times como o Vasco, que se orgulham de terem abolido o racismo antes, Uhum. o fizeram porque para eles era cômodo fazer aquilo, porque eles precisavam de bons jogadores. E os melhores jogadores eram negros. Então, o que fizeram os portugueses, né, o pessoal da colônia portuguesa do Rio de Janeiro? Empregavam
os negros no comércio que eles tinham, porque tinha a regra do amadorismo ainda naquela época vigente. Então, para manter o jogador amador e, ao mesmo tempo, pagar o jogador, né, porque nenhum jogador ia jogar de graça, então eles não podiam pagar pelo futebol. Pagavam para eles trabalharem no comércio. O cara não precisava trabalhar nada no comércio, só iam lá bater ponto e jogavam bola. Não, já tivemos casos extremos que vocês citam aqui, por exemplo, o caso do Grêmio, né, que era proibido mesmo ter jogador. O Grêmio era proibido. O Grêmio só foi ter o primeiro jogador negro em 1951, Tesourinha. Porque tinha uma cláusula que o terreno do Grêmio doado por alemães poderia ser tomado de volta caso tivesse algum jogador negro. Outro ponto, vocês falam aqui também, lógico, vocês não iam fazer um livro de 416 páginas sem falar em Pelé, Maradona, Messi. O que vocês falam aqui sobre esses grandes mitos do futebol? Então, tem vários mitos sobre cada um, por exemplo. O Pelé, tem um mito famoso do Pelé, que é o de que Pelé parou uma guerra. Sim. Em Biafra, né? Era chamada uma região da Nigéria, na década de 60. Existia uma guerra muito... uma guerra triste, né? Que naquela época tinham fotos famosas de crianças severamente desnutridas, correram o mundo essas fotos. E o Pelé foi visitar com o Santos essa região na década de 70 ou no final de 69, agora não me lembro exatamente, mas o Pelé parou uma guerra, todos pararam a guerra, e não foi assim. Nada a ver. O governo da Nigéria colocou uma proteção militar gigante para que o Santos pudesse jogar. Só foi possível o jogo por causa desse esquema proteção, fortíssimo. Essa proteção para que acontecesse o jogo. Maradona e Messi, vamos lá que a gente está terminando. O Maradona é considerado comunista, né? Mas o Maradona, quando ele fazia aquele programa El Noche del 10, ele só fazia por quantidades de dinheiro absurdas. Ninguém é santo nessa história. Pois é. Quando o Fidel foi no programa dele, foi por quantidades absurdas. Então, de comunista não tinha nada. E o Messi, um boato grande que se espalhou um tempo atrás, de que ele era autista, é um boato mais sem noção da história, porque nenhum autista conseguiria jogar futebol. De que ele era Asperger. Tinha síndrome de Asperger. O Asperger, ele pode ser muito inteligente, não é demérito para ninguém ter Asperger. Sim, claro. Mas o Asperger não pode jogar futebol porque não tem coordenação motora suficiente para jogar futebol, não sabe trabalhar em grupo e, enfim, condições prementes para que eu possa jogar futebol, né? O Messi, enfim, ele pode ser bem tímido, mas ele não tem. Bom, enfim. Essas são apenas algumas histórias que estão aqui no livro Guia Politicamente Incorreto do Futebol, que está sendo lançado em todo o país, já está liderando vendas em livrarias de todo o Brasil, enfim. Foi muito bom falar com você, Jones, um prazer enorme, depois desse trabalho de uma intensa pesquisa, e até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu. O Gente.com está terminando, a gente se vê no próximo programa. Até lá.